Pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Erivelto Oliveira, um dos integrantes do The Masters. Em 2023, no livro que nós lançamos Entre Drones e Dinossauros, eu escrevi um artigo sobre inteligência negra. Agora nós estamos no podcast da segunda edição do Entre Drones e Dinossauros, com assuntos novos, alguns autores novos e outros autores antigos. Um dos autores antigos que está aqui comigo é o José D'Amigo Neto, conselheiro, mentor em sucessão, facilitador. E um dos autores novos é o filho do D'Amigo, Leonardo D'Amigo, administrador, especialista em desenvolvimento, em design e produtos e também instrutor de design. D'Amigo, como é que surgiu essa ideia de você e o seu filho se unirem para escrever sobre governança simbiótica e antecipatória? Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Erivelto. Assim, é uma alegria enorme sempre estar contigo, né? E poder contribuir de novo com essa obra coletiva Entre Drones e Dinossauros. E assim, a ideia parte basicamente de uma vida que eu tenho dedicado aos legados familiares, né, às empresas familiares, à governança e à sucessão. E eu falo no meu capítulo desse livro que eu convidei o meu próprio legado para fazer parte desse capítulo, né? Então, eu fiz um convite para o Léo. A gente convive muito os temas. Ele é formado em administração, assim como eu, né? Tem uma leitura muito crítica do mundo, assim como eu também. E a gente percebe o mundo como um processo evolutivo muito mais otimista do que a imensa maioria das pessoas costuma ter, né? Às vezes um pouco cético, a gente olha as coisas, os hypes que tem por aí, né, com um pouco mais de ceticismo, né? Mas aí quando convidei o Léo, a ideia foi a gente fazer um trabalho, uma combinação de vivências e de experiências. E quem ler o capítulo vai perceber assim, eu marquei no capítulo, cada vez que o Léo participa da escrita, está escrito assim, voa o drone, né? Só para marcar que é o momento onde ele está participando ali, né? Mas é o momento onde ele lê o que eu escrevi e ele interpreta com uma visão muito particular aquele mesmo tema com o olhar dele, né? Então Léo, a ideia é essa. Léo, o drone voa muito alto ou não? Olha, é até engraçado por vezes, eu sou o Dino, ele é o drone, então essa dinâmica é engraçada, dependendo do momento, do assunto. Porque dizem que o jovem do século XXI é conservador, né? A gente escuta muito isso, que nós estamos não regredindo, mas voltando em costumes, em hábitos, embora a tecnologia esteja aí, né? Você percebe alguma coisa assim que você diz, poxa, meu pai está na minha frente nesse aspecto, principalmente em relação a esse entendimento do século XXI? Olha, muitas vezes sim. Tá bem aderente ao que eu vejo, assim, é engraçado. Eu e minha noiva, assim, por exemplo, a gente gosta muito hoje em dia de foto analógica, vai entender, né? E muita coisa tem voltado pro analógico, pro antigo, então essa mistura entre drone e dinossauro tem acontecido não só entre a gente, mas eu vejo que no mundo também. E como é que você vê esse assunto que vocês trazem, né, que é um assunto que tem um nome difícil, mas é uma importância muito grande também, governança simbiótica e antecipatória. Como é que você entrou e como é que você recebeu o convite do seu pai para comentar sobre esse assunto? Boa. Olha, eu vou admitir que eu fiquei bem assustado quando recebi o convite, não vou mentir não. Pô, escrever, eu com 25 anos, participar com essa gente enorme, com mais tempo de experiência profissional que eu tenho de vida, né? Então eu fiquei bem assustado. Mas a gente conversando bastante, bem numa simbiose, né? Eu entendi como que eu poderia agregar com a minha experiência em cocriação, né? Em resolução de problemas, entendimento de problemas, e principalmente nesse viés de cocriação. Tanto, então, o que eu queria trazer não só cocriação entre as partes dentro de uma empresa, né? A minha experiência, no meu conhecimento também de administração, mas também um viés que eu gosto bastante é da cocriação da empresa, de quem cria, junto do cliente. E, D'Amigo, como é que esse assunto vai caminhar? O que você imagina, né, de futuro para esse artigo que você escreveu? O que você imagina de futuro nessa área? Especificamente? Erivelto, assim, eu acho que
a gente já tem aquela máxima, né, nas mesas de reunião, de conselho, que é não ficar se perguntando mais se a minha empresa vai ser disruptada, né? É só quando. Assim, a ideia é quando ela vai ser disruptada, né? E o tamanho da disrupção, né? Então, a grande questão da antecipação, ou seja, a governança antecipatória, a função de você conseguir identificar alguns sinais no radar do futuro para tentar entender o que pode acontecer e como reagir com ele, é algo absolutamente essencial, mais do que sensato, até é vital dentro das cadeiras dos conselhos, né? E eu não tenho visto isso. Então, a ideia do livro é fazer uma contribuição e ali quem lê o capítulo vai perceber que eu empresto da biologia o conceito da simbiose, que é essa ideia de dois seres vivos conviverem e mutuamente trazerem vantagens um ao outro, né? Eu levo ali o exemplo do Procurando Nemo, né? Ou seja, que os peixinhos estão ali junto às anêmonas, então eles se protegem nas anêmonas e as anêmonas se alimentam junto com os peixes ali dentro. Então, essa relação simbiótica é algo importante, né? Eu empresto da filosofia de Platão a ideia de uma alma tripartite, que é a ideia de falar como a gente utilizar a razão, a coragem e o desejo, né, para fazer as coisas mudarem, e assim como eu empresto também do design a ideia da criação, da cocriação, né? Então, a maneira como a gente enxerga de enfrentar e vencer, seja o que vier aí pela frente no futuro, é através de um trabalho conjunto, de um trabalho coletivo, de interpretação de diversas partes e em nome de diversas partes também. Léo, você disse que você tem 25 anos, né? É menos da metade até da idade de alguns integrantes do The Masters, mas às vezes essa falta de experiência é bom, porque você analisa, né? É como se pega uma folha em branco, né? Você tem liberdade para analisar. Você sentiu essa facilidade em escrever sobre o assunto em função de não ter um conhecimento grande, como seu pai, por exemplo, que já, né, esteve em grandes empresas, fez grandes trabalhos, e de repente resolveu parar. Você tem essa percepção? Com certeza, com certeza. A gente até dava risada, assim, eu lendo o rascunho dele nessa parte de Platão, alma tripartite, eu falei, meu Deus, que viagem, como é que eu vou relacionar o meu tema com isso daí? Mas com certeza, eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever também, principalmente mais jovem, ali, época de vestibular, tá? Eu gostava de fazer essa parte da escrita. Então foi muito divertido, não imaginei que eu participaria da escrita de um livro aos 25 anos, mas era algo que eu imaginava assim para minha vida. E acho que faz parte dessa perspectiva do voo drone, né, de eu trazer a minha pouca experiência, uma experiência mais fresca, né, mais atual, junto com décadas e décadas de experiência do Dino aqui. As empresas que ainda se mantêm, amigo, como Dinos, elas... A gente não pode dizer que uma empresa vai acabar em 10, 20, 30 anos. Mas você acha que alguma dessas empresas que ainda tem características dinossáuricas, usando uma palavra que eu não sei se existe, elas podem sobreviver apesar de ter essa característica de ser muito antiga, muitos processos antigos? Pode ser que seja aqui um fóssil daqui uns 50, 100 anos? A resposta é absolutamente sim, né? Sim. O que tem que mudar dentro dessas organizações é o processo decisório só, né? Ou o processo decisório não é só, né? Porque muitas vezes mudar o processo decisório às vezes é mudar a própria cultura da organização, né? Mas assim, a ideia aqui, Erivelto, é que nós consigamos fazer com que o processo decisório da empresa interprete esses sinais. E eu gosto sempre de citar numa reunião de conselho recente, a gente estava falando sobre a chegada de uma pílula chamada PillBot, que você ingere e ela faz a endoscopia depois que você ingeriu a pílula, né? Então isso é muito bacana, porque tira todo aquele inconveniente da endoscopia, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo, quando você começa a ler assim, como vai ficar a indústria global dos endoscópios?
né, daqueles equipamentos todos. Então, assim, se as empresas não entenderem o que vem pela frente de mudança, o grau de impacto dessas mudanças no negócio e como nós temos que agir hoje com relação a essas mudanças que ainda estão por vir, o que vai acontecer é uma pílula dessa chegar, a romper com a relação comum dentro do seu mercado, e aí você pode estar menos preparado. Então, a resposta para a tua pergunta é processo decisório, às vezes trazer ajuda de fora, né? Eu atuando como conselheiro faço muito desse papel, né? Então, para colaborar no processo decisório. Existe uma coisa curiosa aqui no seu artigo de vocês, que é amar o seu inimigo, né? Ama teu inimigo como a si mesmo, é mais ou menos isso? Como amar o seu inimigo e que vantagem Maria leva fazendo isso, D'Amigo? O amar o seu inimigo vem de um artigo que eu li há alguns anos atrás, de um biólogo falecido já, americano, Sagarin, e ele fala sobre a simbiose, né? Na verdade, ele estuda biologia e ele fala sobre a simbiose nas empresas, né? E nesse artigo especificamente, que está na Medium, depois no meu capítulo eu cito ali, inclusive, as fontes desse artigo, ele fala sobre parcerias. Como desenvolver alianças e parcerias que possam te proteger com relação ao presente e com relação ao futuro, né? E uma dessas alianças propostas por ele é inclusive uma aliança improvável, né? Ou seja, ele coloca ali, ele figura como amar o seu inimigo. Pepsi e Coca, por exemplo. Ou você colocar hoje a gente vivendo um mundo tão ideologizado, né, tão polarizado, como que a gente faz com que o lado esquerdo e o lado direito se unam para entender que existe um interesse comum a ser cumprido e que tem que estar acima de tudo isso? Existem seres humanos que não tem nada a ver com o lado direito ou o lado esquerdo, que não tem nada a ver com uma ideologia A, uma ideologia B, e que tem um interesse em ser beneficiado por isso, né? Então, assim, amar o seu inimigo nada mais é do que trazer para a mesa, para a conversa, aquela pessoa improvável que você não conversaria, mas é para pensar em sobrevivência, porque a governança antecipatória, ela trata, acima de tudo, de resiliência, capacidade de resistir ao que vem por aí, né? Então, assim, como que nós vamos ser resilientes, seja o que venha por aí? Aí eu falo sobre amar o próximo, sobre fazer parcerias que não precisam ser duradouras e as parcerias também não precisam ser perfeitas, né? Ou seja, elas funcionam até o momento em que você extrai benefícios delas, né? Então, é por isso o amar o próximo, amar o inimigo, né? Léo, e como é que você entende essa questão de amar o inimigo? Como é que foi o voo drone em cima dessa questão? Olha, eu achei bem interessante, acho que tem uma perspectiva espiritual aí também, com certeza, né? E eu concordo, acho que é super pertinente, de experiência recente que a gente teve, por exemplo, ali durante a pandemia, a gente viu inúmeras parcerias improváveis de empresas que, né, por exemplo, Coca e Pepsi, Apple, Samsung, por exemplo, empresas entre grandes aspas inimigas, concorrentes, se juntando pelo bem maior para entregar naquele momento uma emergência, né? Nesse momento é até bonito, né? Porque elas estão ali fazendo o bem, né? Elas não estão competindo nesse caso, né? Agora, em caso, como o D'Amigo me parece que escreve no texto, como vocês escrevem no texto, parece você reunir aspectos de empresas concorrentes, né, que estão concorrendo num ramo, mas que estão buscando alguma coisa comum, né? São empresas onde o impacto doerá do mesmo jeito, vai doer na empresa A, na empresa B, na empresa C da mesma forma. Então, é melhor juntar A, B e C para discutir como é que a gente enfrenta esse impacto, né? Uhum. Essa é a ideia. Desculpa, eu te cortei só para você concluir. Não, imagina, bate-papo. E é o que a gente vê também bem recente, tem várias, eu gosto bastante de carro, né? Pensei bastante ali na indústria automotiva, né? Quando estava escrevendo o capítulo. A gente vê montadoras tradicionais agora se juntando para conseguir segurar e combater, por exemplo, a disseminação dos elétricos chineses, da Tesla, enfim, que estão tomando o mundo de arrasto, né? Então, seriam parcerias improváveis também, né? Empresas que são concorrentes, mas que querem sobreviver e estão se, de novo, antecipando no futuro de mercados que antes eram negligenciados e hoje estão dominando tudo, né? Para a gente encerrar, vou fazer a mesma pergunta para vocês dois. Como foi a experiência de escrever o livro juntos? Para você primeiro, Léo. Para mim, primeiro. Olha,
como o convite veio dele, já tinha ali um rascunho, né? Já tinha um começo, um caminho. E de novo, tinha parte assim que igual eu brinquei, falei, nossa, que viagem, como é que eu vou entrar nessa conversa, né? Mas sendo pai e filho, a gente tendo uma boa relação, assim, foi realmente muito legal, uma experiência muito bacana. E apesar da gente ter, né, backgrounds diferentes, a gente pensa muito parecido em muita coisa, muitas coisas que a gente discorda a gente faz parcerias improváveis, né, da gente chegar num consenso para conseguir Uma concordar e discordância produtiva. uma discordância produtiva, isso é bem é bem frequente. E ainda assim acho que a gente conseguiu encontrar paralelos, coisas que se encaixavam, cada um na sua caixinha, mas ainda assim co-criando um conceito novo. Amigo? Erivelto, assim, ó, eu acho que antes de qualquer coisa é uma emoção enorme, né? Eu tenho um orgulho muito grande do Léo e pela pessoa que ele tem se transformado, né, ao longo do tempo, né? A gente luta tanto pela vida e ao longo da vida, né, para transmitir para os nossos filhos, né, um exemplo, né, uma referência, né? E quando eu vejo no que ele está se transformando, no que ele está se tornando, eu percebo que ele tem um olhar crítico, mais inteligente, um olhar austero até, muitas vezes, sobre determinadas coisas, mas muito sensível, né? Ou seja, ele gosta da música, ele gosta da leitura, ele gosta da psicologia, né? E, ao mesmo tempo, o quanto essa conexão é um legado que vai para a vida inteira, porque quando a gente senta para escrever um capítulo de um livro, pode parecer simples, pode parecer um ato de colocar uma ideia no topo do artigo e escrever junto, né? Mas para mim significa um legado, é alguma coisa que nós vamos escrever juntos e que a partir de agora, seja em que tempo for, outras gerações vão ler e vão saber que ali vai estar um pai orgulhoso de um filho inteligente, que fizeram juntos um artigo super bacana e que no final, a citação final que o Léo utiliza no nosso capítulo, e eu vou fazer um spoiler aqui, né? Ou seja, ele usa um autor lá, não lembro o nome dele, que ele fala que a inovação mais perfeita, ela não consegue se diferenciar da magia, né? Porque ela entra dentro da nossa vida com tão orgânica, tão simples, tão comum, e já faz parte da nossa vida, que a gente nem percebeu que inovou, nem percebeu o que aconteceu, né? Então, a nossa vida tem sido assim, em casa, né? O nosso artigo foi assim, foi uma simbiose, foi um trabalho super bacana, mas eu acho que a palavra que para mim exemplifica é orgulho. Assim, eu estou muito orgulhoso de ter um filho escrevendo comigo um artigo nesse livro. Legal, D'Amigo. Obrigado pela participação de vocês, Léo, D'Amigo. A gente fica por aqui. Se você tem alguma dúvida, quer comprar o livro, indicar para alguém, entra lá no site www.loja.demasters.com.br. Lá está a segunda edição e também a primeira edição do Entre Drones e Dinossauros. Essa foi só uma amostra do que tem no livro. A gente se vê no próximo podcast. Um abraço.